pelo coração, que seja traduzida pelo seu Espírito Santo, que Jesus, o nosso Criador, Pai, aquele que vem entregar o amor, traga nesse momento, através do seu servo, Pai, a palavra direcionada a você. Que Jesus abençoe nessa noite ricamente, que através dele nós recebemos a nossa bênção. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Estamos aqui no dia dessa campanha, Daniel 10:12. Como já foi lido para nós não tomar muito tempo, vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo Reis, capítulo 5, e verso de número 1, amém? Aleluia. Ou melhor, vamos ler os dois versículos da igreja. Daniel, capítulo 10, e verso de número 12, e depois nós estaremos lendo segundo mês. Aleluia. Minha alma se alegra, o meu espírito regozija nessa noite. Meu Deus do céu, penso uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê, igreja? Você vê hoje muitos obreiros, missionários, brigando para pregar. Eu brigo para não pregar, porque eu sei que o peso que está sobre meus ombros. A Bíblia fala que aquele que é dado, mas ainda é cobrado, Então o peso é muito grande, porque cada palavra que sai dos meus lábios, eu vou prestar conta diante de Deus, É sério, isso aqui é sério, irmão. Hoje você vê as pessoas brincar com isso aqui, Hoje nós vemos as pessoas ganhar dinheiro, se enriquecer através da palavra. Eu até sinto assim que alguns cantores enriqueceram usando o seu próprio nome, e hoje você vê muitos se enriquecendo usando o nome de Jesus. Só que muitos já vão ter a sua recompensa aqui. E quando chega lá, cobrando valores absurdos para cantar, para pregar, quando chega lá, não vai ter mais nada para receber. Mas louvado seja Deus que nós temos um galardão, pastor? A nossa recompensa nós esperamos lá. Eu falo assim que o homem, pode até nos dar o prêmio, mas quem dá a recompensa é Deus. Aleluia. 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Eu falo que a oração que Deus responde não é a oração que sai dos lábios, é a oração que sai do coração, quebrantado, compungido, não desprezará o Senhor. E você viu aqui? Não temas. Isso não é acaso e nem coincidência. Quantos dias são o ano? 365? Na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a palavra não temas está explícita 365 dias. Existe um não temas para cada dia da semana, para cada dia do mês, para cada dia de cada ano. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora o tema na mão, segundo Reis, capítulo de número 5, verso 1. Eramã, chefe do rei, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos filhos, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Podeis tomar essa cena em nome de Jesus. Irmãos, é uma passagem
resultado positivo e um resultado negativo. Ele era um homem, um varão valoroso, que por ele, né, várias guerras, batalhas foram vencidas, porém leproso. Interessante que as suas vestes, as suas armaduras, ele cobria a lepra que havia em seu corpo. Diante dos oficiais, diante dos seus generais. Mas agora, quando esse homem se chega em casa, né? A sua esposa sabia do problema da enfermidade que ele trazia sobre o seu corpo. Em uma das guerras, eles levam uma judia, uma jovem prisioneira. Interessante, essa jovem que estava prisioneira, que foi levada, capturada pelo exército de Naamã, ela tinha todo motivo para desejar até a morte de Naamã. Mas ela não. Ela chega e dizia assim: olha, porque ela via a situação em que se encontrava Naamã. Se ele conhecesse um Deus de Israel, os profetas que há na terra de Israel, poderia curar. Isso foi uma iniciativa, uma motivação para que ele procurasse Eliseu. Até o revisão, mas sou eu Deus para curar esse homem, né? E de repente agora está aí Eliseu fala: não, deixa ele vir, que vai ver que há Deus em Israel. E ele monta a sua caravana e ele vai. Mas interessante que quando ele vai até diante de Eliseu, Eliseu não saiu para receber ele. Com certeza ele, como general do exército rei da Síria, né, com as decorações dos seus trajes, ele achou que teria ali, de repente, um tapete vermelho para ele ir diante de Eliseu, né? De repente, um cerimonial, tal, não. A única coisa que Eliseu falou assim: ó, manda ele lá lavar-se, banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. E ele agora, enraivece, mas olha, não tem mais rios mais lindo do que o Rio Jordão. Ele se indigna. E um dos seus servos chega assim: pai, e se ele pedisse uma coisa maior? Aí a Bíblia vai dizer que ele vai. Olha, os servos motivou ele a ir. E ele vai. Banha uma vez nada, 2 nada, 3 nada, 4 nada, 5 nada, 6 nada. Aí fala de persistência e perseverança. E na 7ª vez, ele saiu com a sua pele como se fosse a pele de uma criança. Mas na realidade, o que curou Naamã não foi as águas barrentas do Rio Jordão, foi a sua obediência. Mesmo que no começo ele insistiu: não tem farmácia, tem outros símbolos de Damasco aí no Rio. Mas o seu servo motiva ele e ele vai e desce as águas do Rio Jordão e ali ele é curado. Interessante que muitas vezes nós focamos a cura de Naamã, porque aqui nós vemos 2 curas. Nós vamos chegar lá, vou fazer um resumo, vamos entrarmos aqui. O processo para que ele pudesse chegar até receber sua bênção. Houve uma cura física, porque foi a cura do seu corpo físico. A segunda foi a cura da sua alma, porque agora ele reconhece o Deus Todo-Poderoso. Então ele recebeu uma dupla cura, física e espiritual. Como nós ouvimos nessa noite, irmão, 10 leprosos vão diante do Senhor Jesus. Interessante que a pessoa naquela época, quando era leproso, ele teria que ficar no
buscou em Jesus. E quando você busca em Jesus, você só quer a bênção porque é o dono da bênção. Mas aquele que voltou, ele buscou a Jesus, porque ele recebeu a cura e ele seguiu ao Senhor. Então, ele buscar em Jesus e buscar a Jesus, a diferença. Que nós possamos não apenas querer a bênção, mas também servir o dono da bênção. Aleluia! A cura de Naamã. Esse milagre, irmão, é um belo retrato da salvação por meio da fé na palavra de Deus. Olha só, primeiro, ele era um homem condenado. Capítulo 5 e verso 1. Condenado pela sua enfermidade, condenado por aquilo que o assolava. Ele era leproso. Naamã era um homem condenado à morte. Ele era um homem condenado à morte. Por esse homem veio grandes livramento para a Síria. Era um homem valoroso, a qual nós temos dito aqui no versículo 1. Homem valoroso, porém, esse homem era leproso. Com a lepra que está predominando a sociedade em pleno século XXI, a lepra do pecado, a depravação moral e espiritual que predomina sobre a sociedade, atingindo até as nossas igrejas. Tem pessoas que têm até um pecadinho de estimação e não larga dele. Eu quero dizer que pecado é uma transgressão contra a lei divina. Mas pecado também tem um outro significado. Pecado significa perder o alvo. É como se você estivesse atirando em algo e você perdesse o alvo. E a penalidade para quem erra o alvo é a condenação e a morte eterna no inferno. Nós não podemos perder o alvo, porque esse alvo aqui é Cristo, esse alvo é Jesus. Aleluia, Jesus. Não perca o alvo. O nosso maior patrimônio é a nossa família, e a nossa maior prioridade é o céu. A casa, o lar dos remidos, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Segundo, olha só aqui, irmãos, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, no livro de Esther, no capítulo 3 e verso 7, Amã pretende matar todos os judeus. Então nós podemos ver aqui, não vou adentrar, porque senão a hora você já passou, né? Não pode nem sair do contexto. Havia um primeiro decreto sobre os judeus, que Amã decreta para que matasse nas 127 províncias todos os judeus, inclusive Esther era uma judia. Então nós vemos aqui o primeiro decreto, nós vemos um decreto de morte. A humanidade vive um decreto de morte física e espiritual. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5 e 3, vai dizer assim: quando ouvir falar de paz, quando ouvir falar de segurança, então sobrevirá repentina destruição. Isso nos mostra que a humanidade estaria em expectação de paz. A ONU busca paz. As guerras no Oriente Médio, faixa de Gaza. Nós vemos aí o que está acontecendo. De repente um terremoto, de repente um vulcão entrando em erupção.
cidades inteiras sendo queimadas, outro lugar é o gelo predominando a neve. Então a Bíblia vai dizer: quando ouvir falar de paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Não haverá paz deixando Jesus de lado. O homem almeja paz, mas não haverá paz sem Jesus. 14:27 de João: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Então a paz que o homem e a mulher precisa está em Jesus. Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ter um esposo ou esposa abençoada? Filhos, filhas abençoados? Trabalho abençoado? Sirva Jesus. É Jesus. Ele é a fonte de toda a experiência. Então aqui havia o primeiro decreto, que é o decreto de morte. Aí no capítulo 8, o rei Assuero concede a Mardoqueu mendigo a favor dos judeus. Ele já tinha assinalado no seu silêncio, não tinha como voltar atrás. Mas aí houve estratégia. Quando eles chegarem lá, os judeus se preparem. E quando chegaram para matar os judeus nas 27 províncias, eles estavam preparados. Aleluia! E eles venceram, e Deus deu a vitória para eles. Então, primeiro, havia um decreto de morte. Segundo, agora nós vemos um decreto de vida, porque o rei Assuero concede a Mardoqueu um edito a favor dos judeus. Se preparem, para que quando eles chegarem lá para a matança, vocês estejam preparados. E eles se prepararam, o povo todo, e eles prevaleceram contra aqueles que queriam a sua morte. Se havia um decreto de morte, agora, aleluia, entra um decreto de vida. Aleluia! Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Deus falou assim: eu dou os céus e a terra por testemunha. Eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe o caminho da vida para quem viva tu e a tua semente. A bênção traz a vida, a maldição traz a morte. E Deus assim, Deus, o Senhor abre uma porta de escape, dizendo: olha, escolha o caminho da vida para quem viva tu e a tua semente. E para nós, igreja, para mim e para você também havia um decreto de morte. Sabe aonde? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Havia um decreto de morte para mim e você. Havia uma cédula que era contra mim e você. Mas quando Jesus expirou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, caindo a parede da separação. Essa cédula foi rasgada, a carne de Cristo foi rasgada. Aleluia! Como nós vemos agora, Romanos 3:24. Agora entra o decreto de vida. Aleluia! Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Se contra mim e você havia um decreto de morte, porque todos pecaram, através do sangue de Jesus veio um decreto de vida, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Esse homem estava condenado. 2. Ele era o inimigo, pastor. Ele era o inimigo de Israel. Capítulo de número 5 e verso de número 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Uma escrava a serviço da mulher de Naamã. Ele tinha uma serva judia em sua casa, uma menina
que fora raptada em um ataque. Irmão, por isso que a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus alcançar na mãe, foi uma jovem escrava que estava na sua casa e que conhecia as suas necessidades. Como eu falei, ela tinha tudo, todo motivo para odiar, mas ela preferiu mostrar para ele a solução, a Deus Israel, a profeta Israel. Se fosse eu e você, qual seria a nossa atitude, igreja? Tem pessoas que nos perseguem a vida inteira, desejando o nosso mal, e a Bíblia vai dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, fazendo isso a mão para brasas de fogo sobre a sua cabeça, porque a Bíblia nos ensina a vencer o mal com o bem. Aleluia. Como nós temos que aprender com Jesus? Jesus fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando ele fala aprender de mim, nós vamos todos para ele. Mas quando ele fala aprender de mim, vamos para ele, né? Aí quando ele fala que sou manso e humilde, muitas vezes nós retornamos um pouquinho. Porque muitas vezes nós somos mansos, mas não somos humildes. Outros nós podemos ser humildes, e muitas vezes somos mansos. Mas são duas qualidades: manso e humilde. É o que Deus requer de mim e de você. Muitas vezes, como que nós temos curvado diante de Deus? Né? Igual a lei, olho por olho, dente por dente. Mas a Bíblia nos ensina isso. Se o teu inimigo tiver vontade de poder, tiver seriedade, poder, olha, é fácil. É fácil uma pessoa que diz o seu nome, que persegue, e você está orando por ela, jejuando por ela, querendo ainda a salvação dela. Sabe por quê, irmão? Tem três coisas na Bíblia. A blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão. Você não perdoar também não tem perdão. E a apostasia também não tem perdão. Porque se você olhar lá na Bíblia, você vai dizer: é impossível que uma vez que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, agora você vem e pisa no sangue de Jesus. Quem disse que perdoar é fácil? Mas é necessário. Perdoar não é você esquecer, quem vai esquecer a amnésia. Perdoar é você anular o efeito da dor. Você vai olhar na pessoa, vai lembrar do que ela fez, mas seu coração está limpo, está puro. Porque a transformação e regeneração pelo Espírito Santo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Glória a Deus, aleluia. E só tem o Espírito Santo na vida do homem e da mulher. Depois é que sozinho nós podemos conseguir. Mas somente o Espírito Santo é a graça do Senhor. Aleluia. 3, ele ouve o testemunho. Olha só o capítulo 3, irmão. Ele disse Oh, glória. e disse esta sua senhora: tomara, jovem, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha, igreja, olha aqui, ele ouve um testemunho.
Então você é salvo pela graça. Uma vez a graça te alcançou, então agora você somos salvos pela graça para realizar as obras. Uma vez que você é salvo, as obras vão te acompanhar. Aleluia! Você consegue lavar e redimir pelo sangue dele. Primeiro, foi ao rei da Síria, o qual não podia fazer nada com ele. Rei da Síria, o que podia fazer com ele? Nada. Segundo, depois foi ao rei de Israel, que também não podia fazer nada. Naamã também não sabe nada a respeito da graça, pois, leva consigo uma boa quantidade de bem. Na hora que ele vai, ele leva uma quantidade de bem. Não sabia nada sobre a graça. O que é graça? É um favor imerecido. Eu e você merecemos estar aqui nessa noite? Não. A graça é você receber o que você não merecia. Eu e você merecíamos o inferno, mas a graça de Jesus, o seu sacrifício, nos aponta para o céu, para a eternidade com Ele agora. Aleluia. E versículo 5 vai dizer assim, então disse ao rei da Síria: vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Ele levou uma quantidade de dinheiro, eu não entendia nada de graça, como eu e você também, nós não entendíamos nada dessa graça redentora. Aleluia. 5. Ele é chamado por Deus. Aleluia. Versículo 8. Sucedeu, porém, que enviando Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandara dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Olha aqui, Eliseu soube a situação de Naamã e chamou ele. Deixa ele vir, pode vir, para saber que há profeta de Israel. Nenhum pecador merecia ser salvo. Sabe o que eu merecia? Você sabia que eu e você herdamos a natureza humana? Adâmica. Eu e você, por natureza, nós somos mal. Nós não conseguimos melhorar sozinhos. Nós somos mal por natureza. Você sabe que no nosso caráter a gente trabalha. Se você roubar, não rouba mais. Se você matar, não mata mais. E assim por diante. Agora, a natureza humana, você que tem que trabalhar nela. Sabe por quê? Porque o velho homem, ele está aí dentro. Ele não está morto. Ele está adormecido. E se nós não tomar cuidado, ele se levanta, ele precisa e toma conta do novo homem. Já viu ele falar assim: eu sou ele, mas meu braço não é não. Então o braço tem que se converter, né? E diz assim para Jesus. É sério, a natureza humana é algo que nós temos que pedir muita misericórdia e a graça do Espírito Santo. É como a nossa língua. Você consegue tomar a língua? Como nós sabemos uma notícia boa, mas queremos crentes, eles sabem uma notícia má. A língua começa a coçar, mas a coceira é terrível. Não é verdade? Não é assim? Coisas boas não se propagam, mas coisas ruins dá uma coceira e você não domina e não domina mesmo, porque a Bíblia vai dizer que a nossa língua é inflamada pelo inferno. Com pequeno erro você leva uma grande nau a todo lugar. Com freio você leva um animal a todo lugar. Mas a língua é um veneno peçonho que o homem não consegue dominar, senão pela presença do Espírito Santo de Deus. Ele resiste ao caminho simples da salvação.
ele resiste ao caminho simples da salvação. Simples. Olha o versículo aqui, 10 e 11. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vai lá, lave 7 vezes no rio Jordão, e a sua carne se tornará. Olha, porém Naamã muito indignou-se e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a minha terra. E nada disso aconteceu. E quando Naamã veio lavar no rio, sabe o que ele fala? Não sou porventura Abana, Farpá, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se indignado. Aí, irmão, resiste um caminho simples da salvação. Eliseu não sai para ver Naamã. Saiu não? Não. Eliseu queria que ele soubesse o que era o homem rejeitado, condenado. Ele trata o orgulhoso Naamã como um pecador, e Naamã se enfurece com esse tratamento. Sendo indignado. Eu mergulhar nesses jogando o mais sujo que tem, barril, não tem mais rio, outros rios mais limpo em Damasco. Olha só, olha o processo que Naamã teve que passar até ele entender. Quer ver? Ele cura-se por causa da sua fé e obediência. Olha o 13 e 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Então, voltando o homem de Deus a ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs diante dele, e disse: eis que tenho conhecido, que toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que tomes uma bênção do teu servo. Agora que ele foi curado, ele queria recompensar o profeta. Você acha que o profeta recebeu ou não? Ele recebeu a cura e agora ele quer recompensar o profeta. Sabe o que acontece? Aqui. Olha só, ele teve confiança. No capítulo 5, do 11 ao 15, Naamã pensava ele, no versículo 11, mas agora ele diz: reconheço, no versículo 15. No versículo 11 ele pensava eu, mas no versículo 15 ele diz: reconheço. Ele reconheceu agora. Agora aqui está o segredo da nossa história. Ele deu testemunho público do poder do Senhor. Se Eliseu aceitasse o presente, acabaria com a missão a respeito da salvação pela fé e tiraria toda a glória do Senhor. Se Eliseu recebesse recompensa, tiraria toda a glória do Senhor. E vai dizer a Bíblia, no versículo 19 do capítulo 5, ele veio para casa em paz. Aleluia, Deus. Naamã agora que volta convertido. Porém, ele tinha o seu senhor, que era um homem idólatra, que servia a Rimon, o seu ídolo no templo. Interessante, irmão, que aqui, olha só,
no versículo de número 17. Ele disse: Naamã, assim, seja assim contudo, deu-lhe a ele o certo da terra, um jugo de mulas. Ele queria um pouco de terra da terra de Israel, porque nunca mais oferecerei esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar-se na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Havia uma preocupação sobre ele, porque quando ele chegasse ao seu Senhor era um homem idólatra, servia a Rimon no templo, e ele teria que ir com o seu Senhor ao templo, e como o seu Senhor curvasse, ele teria que se curvar também. Sabe a diferença entre Sadraque e Mesaque e Abednego? É que eles já era servo do Senhor, ele não. A conversão de Naamã começou aqui. Então ele estava no princípio, no início da sua conversão. E quando eu entrar com o meu Senhor no templo, e que ele se encurvar diante de Rimon, né? Que se ele se encurvasse também, que o Senhor